Pessoal, bom dia a todos. Então, a gente está começando a nossa atividade dos Seminários Avançados em Mindfulness, que é uma disciplina da pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp, e também é uma atividade de extensão aberta a todos que estiverem interessados nesses temas, né, nessa abordagem científica de Mindfulness. Então, é uma atividade de extensão também. A gente recebe, né, pesquisadores, professores convidados, e também grava as aulas para que isso fique acessível depois via YouTube. A gente está na terceira aula da oferta desse semestre. No segundo semestre a gente vai ter a parte 2 da disciplina, já ficam todos convidados. E hoje a gente tem o prazer de receber duas professoras, a professora Maíra Machado, a professora Vânia de Almeida. A Maíra é doutora no tema de Mindfulness e uso de substâncias, né, especialista também no protocolo MBRP. E ela vai falar primeiro, então, do tema de Mindfulness e uso de substâncias. Depois a professora Vânia Almeida, da Psicobiologia da Unifesp, vai falar sobre os mecanismos de ação de Mindfulness. Então, vou passar primeiro para Maíra. Fica à vontade, Maíra. Olá, bom dia. Muito obrigada, Marcelo. Muito prazer, né, que eu estou aqui hoje trocando um pouquinho com vocês. Né? Agradeço muito esse convite, Marcelo. Na minha história, né, tem muita relação aí com toda a trajetória. A minha trajetória tem muito com o próprio Marcelo, com Mente Aberta, né? Então, que eu tive a grata oportunidade de aprender muito com eles. Então, é uma alegria poder estar aqui hoje, e junto com a professora Vânia, né, que também tem muito carinho e me ensinou muito na pós-graduação toda. Então, muito obrigada por estar aqui. E é desse lugar também que eu partilho um pouco como foi essa pesquisa que a gente fez de mindfulness para as substâncias. Não sei se todos aqui conhecem, um pouco são familiarizados, então eu vou passar um pouquinho sobre algumas questões do uso de substâncias, imagino que de mindfulness vocês já conheçam um pouco mais, mas eu vou falar um pouquinho também do uso de substâncias, até para a gente poder entender a lógica, né, de como o mindfulness pode contribuir de maneira a complementar os tratamentos para pessoas que têm algum transtorno por uso de substâncias, tá? Só, Marcelo, confirmando, a gente tem até qual horário, mais ou menos? Só para eu não passar. Você tem, né, cada uma de vocês tem 1 hora, Uhum. aproximadamente, aí incluído a apresentação e um tempinho para as perguntas. Tá bom, então vamos lá. E fiquem à vontade, se vocês precisarem tirar alguma dúvida, se tiver algum aspecto que queiram, né, que não ficou claro aqui, vocês podem levantar a mão aí, podem abrir o microfone e perguntar à vontade também, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação de hoje. Eu já abro aqui também. Abriu para vocês? Sim, estão vendo? Então Sim, vamos lá. sim. Obrigada. Bom, então, vou falar um pouquinho de mindfulness e uso abusivo de substâncias. Isso faz parte de uma pesquisa que foi conduzida pelo nosso grupo, o grupo Medita Nepsis. Nepsis é o Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, né? Dentro desse grupo de pesquisa, a gente fez um braço que investiga mindfulness, né, para uso de substâncias. E a gente fez eu faço parte desse grupo ainda, a gente está continua atuando bastante nessa área. E aí eu vou apresentar um pouquinho para vocês essa trajetória e também foi parte da minha isso foi parte da minha pesquisa de doutorado que eu fiz junto com esse grupo, tá? Então, primeiro falar sobre o transtorno por uso de substâncias. Uso abusivo, dependência, então essas diferentes características, né, são formas que a gente, né, as pessoas têm de consumir substâncias de uma maneira mais prejudicial ou disfuncional, ou enfim. Então, todas essas classificações, de acordo com a nova terminologia do DSM, que é né, o compêndio, digamos assim, que a gente segue para os diagnósticos de saúde mental, passou a se chamar transtorno por uso de substâncias em diferentes graus, tá? Mas dá para a gente dizer que são, então, padrões disfuncionais
do comportamento de consumo de substâncias. Então, a pessoa, a forma como ela vai consumindo substâncias passa a ser disfuncional e está associado com um conjunto de sintomas, sejam cognitivos, comportamentais ou fisiológicos. Dentro disso, pode ser que tenha diminuição do controle do consumo, algum prejuízo social ou mesmo consumo de risco. A forma da pessoa ir fazendo o consumo de substâncias vai trazendo risco para ela ou para outras pessoas. É uma condição bastante ampla e que alcança diferentes esferas da vida do sujeito, então diferentes áreas ocupacionais, diferentes esferas. Uma coisa que chama muito a atenção é que é uma condição crônica, no sentido de que tem altíssimas taxas de recaída. Quando as pessoas começam a se tratar ao longo de um ano, a taxa de recaída é de 40% a 60%. É muito alto, muito, muito alto. Além disso, tem baixa adesão ao tratamento. Em 3 meses, quase mais a metade, ou quase metade das pessoas, né, de 44,3% a 56,8% pessoas, desistem do tratamento nos primeiros 3 meses, né? Isso tem um impacto direto, porque há uma alta rotatividade, a pessoa começa, desiste, começa, desiste, começa, desiste, recai, volta, e isso vai cronificando cada vez mais, agravando cada vez mais o quadro. E também faz com que muito do foco de tratamento seja voltado para prevenir essas recaídas, compreender quais são os mecanismos, o que faz uma pessoa usar, o que faz ela recair no uso de substâncias, né? E assim também como as pesquisas, a gente vai tentando entender todo esse mecanismo para poder prevenir essas recaídas, tá? E pensando nisso, antes da gente até falar de recaída, a gente fala de lapso. O lapso é aquele, sabe, aquele escorregado, aquele momento inicial em que a pessoa faz um uso inicial de substâncias, mas ainda não voltou para aquele padrão antigo. Então, vamos supor, uma pessoa, ela toma 1 litro de cachaça por dia, de pinga por dia, todos os dias, todos os dias. Aí ela começa a fazer um tratamento, né? E permanece um tempo mudando esse comportamento. Que pode ser uma redução de danos, ou seja, eu não tomo mais 1 litro, eu tomo, sei lá, 100 ml por dia. Ou pode ser uma abstinência completa. Então, a pessoa fica um pouco nesse padrão. De repente, ela dá uma escorregada. Num dia, ela volta a tomar, sei lá, 600 ou 1 litro. Isso é um lapso. Quando ela volta todos os dias naquele padrão, vamos supor que ela só tomou aquilo e, opa, já se deu conta, já percebeu e já retoma o seu processo de tratamento e de recuperação, isso é um lapso. Mas se ela vai continuando para aquele padrão inicial ou até pior, ela aí passa a ser uma recaída. Então, o lapso, no final das contas, é um recorte de tempo muito importante para quando a gente está tratando essa população, para a gente, na hora que tem, prevenir, né? E quando tem, já ter recursos e estratégias para impedir que vá passando, né? Vai escalonando para uma recaída. E os lapsos, eles acontecem para tentar aliviar um desconforto, como a gente bem sabe aí, né? Na experiência humana, existem desconfortos, existem sofrimentos, existem desafios. Então, esses lapsos desse consumo pode acontecer muito como uma automedicação para querer aliviar algum desconforto, para aumentar a sensação de prazer, né? Então, uma busca por prazer, busca por sensações mais confortáveis, ou mesmo por pressão social, são os principais fatores. Então, se a gente observa na nossa cultura, o uso de substâncias está aí presente o tempo todo, né? Quando a gente vai para o churrasquinho de final de semana, quando a gente faz a comemoração de final de ano, no futebol é muito associado, nossa cultura é muito voltada ao futebol e isso é muito associado com o uso de substâncias. Então, as substâncias estão aí presentes em diferentes culturas, em diferentes contextos, e há uma pressão, né, por acabar bebendo ou por fazer no uso de outras substâncias, tá? E, além disso, impulsos e fissura. Então, há um comportamento mais reativo, mais impulsivo, que a pessoa não freia um pouco essa onda. Vem, por exemplo, um desconforto ou essa necessidade de prazer, ela não segura muito isso, há uma fissura,
uma vontade muito intensa de consumir, e há um comportamento mais impulsivo, até mesmo por uma adaptação cerebral, né, neuroquímica e cerebral diante da substância. Vai acontecendo uma adaptação no cérebro, a pessoa vai ficando mais impulsiva, vai ficando mais reativa. E isso favorece com que, quando ela tem um desconforto, quando ela tem essa busca por prazer, ela não segura esse impulso e acaba consumindo, tá? E isso, é claro, associado com predisposição, com alguns fatores genéticos, a falta de consciência que vem à atenção plena, né? Então, se a gente percebe que nesse aspecto da falta de consciência, vai muito no automático, fazendo as coisas muito no automático. Excesso de autocrítica e julgamentos e falta de suporte social. Ainda associado a algumas situações de risco, que é a própria fissura, os impulsos, os afetos negativos, como, por exemplo, ansiedade, tristeza, angústia. Então, esses sentimentos considerados mais negativos, desconfortos, a própria pressão social, ansiedade e a vontade de aumentar o prazer. Então, há uma predisposição que, em conjunto com situações de alto risco, fazem com que a pessoa tenha esse comportamento aditivo, né, de ir consumindo mais e mais. Tá? Tudo bem, gente, até aqui? Ok? Tá bom. A fissura também acaba sendo um grande ponto de exploração e de tratamento também para uso de substâncias, né? A fissura é muito complexa da gente entender. Teve uma revisão sistemática, por exemplo, que encontrou 18 modelos científicos explicando a fissura. Alguns passando por aspectos genéticos, outros comportamentais, biológicos, emocionais, sociais, enfim. Então, a fissura é bastante complexa, mas ela é um desejo muito, muito forte. Gera uma urgência muito forte de consumir a substância e muitas vezes incontrolável, tá? E ela vai acontecendo, aí é legal dar um destaque nisso para a gente já entender as associações que mindfulness pode trazer. Quando a pessoa vai sentindo a fissura, ela começa a ter alguns pensamentos invasivos, né? Que vêm associados, por exemplo, ao desejo de consumir a substância. Então, ficam vindo esses pensamentos de desejo de querer usar, e isso vem também associado a uma elaboração. Então, vem o primeiro pensamento, que vai despertando esse desejo pela substância, que ele não é só mental, ele também é físico, é emocional. Então, toda a nossa experiência direta está envolvida aí. Aí a pessoa começa a elaborar esses pensamentos, e essa elaboração é muito curiosa, porque ela vem como todas as estratégias, faz todo um planejamento mental de como isso vai acontecer, e ao mesmo tempo brigando. Eles falam muito, né? Eu acho que eu acabei não me apresentando, então eu peço desculpas. Agora que eu me liguei, eu sou terapeuta ocupacional de formação. Eu trabalhei por 6 anos num CAPS-AD, de 2006 a 2012. E aí eu fiz minha especialização em psiquiatria e dependência química. E aí que eu fui para São Paulo fazer meu mestrado e doutorado nessa área e continuo trabalhando nessa área, não mais no CAPS. CAPS são centros de referência de tratamento da rede pública, mas eu continuo trabalhando com dependência química, não só hoje em dia, mas também. Né? Então, uma coisa que eles falavam muito, e para quem também já trabalhou nessa área deve ter ouvido, é que parece que fica um diabinho e um anjinho. Então, fica lá um lado de um pensamento falando, vai, não dá nada, você já está bem, agora você controla, ou que se dane tudo, não aguento mais, chuta o pau mesmo da barraca. Então, tem esse lado de pensamento, e outro que fica, não pode, vão descobrir, ou não sei. Então, fica essa briga que começa a ficar extremamente desconfortável, porque, como a gente bem sabe, esses padrões de pensamento, ou quando vem pensamento, há uma relação direta com sensações físicas e emoções. Então, toda essa elaboração de pensamentos vai intensificando o desconforto. Né? Não sei se vocês já conhecem que tem no protocolo também aqui do MBHP, o sofrimento primário e o secundário, né? Das almofadas que vão empilhando e vão intensificando cada vez mais. Tá? Então, isso vai impulsionando cada vez mais sensações físicas, trazendo estados emocionais desconfortáveis, motivação a uma ação impulsiva, então uma fortíssima motivação para consumir e cada vez mais impulsiva, e isso tudo com uma reação de estresse muito grande.
Então, quando a pessoa sente fissura, é como uma reação de estresse, inclusive, para aquele sujeito, bem intensa, e que às vezes ele fica muito tempo segurando. Algumas vezes nem percebe. Esse movimento todo vai acontecendo de forma muito automática, e ele só percebe o desconforto muito intenso, ele não rastreia, né? Como a gente não rastreia os nossos impulsos, os nossos gatilhos. Quem de nós, por exemplo, nunca aconteceu de, sei lá, tá com raiva e acabar falando de uma forma mais rude e depois se arrepende? E nem viu de onde veio aquilo direito. Imagine num quadro de dependência em que isso tudo é muito mais forte e num cérebro que está adaptado para aquela substância com prejuízo de controle de impulso. A autocrítica, controle de impulso, está prejudicado nessas pessoas. É claro que vão acontecendo novas adaptações na medida em que a pessoa para de usar, tá? Mas há um prejuízo, sim. Então, a prevenção de recaídas, ela vem com um foco... Existe um tratamento tradicional, padrão ouro, que se chama prevenção de recaídas. Para quem é dessa área, ou da área de psicologia, a prevenção de recaídas, ela está dentro da terapia cognitiva comportamental e ela traz como um foco a essas situações de alto risco. Então, quais são as situações de alto risco, internas ou externas, que fazem com que a pessoa recaia? Desde identificação, tomada de consciência, trabalhar as estratégias, modificar as crenças, tudo isso envolvido no tratamento tradicional de prevenção de recaídas, né? Procurando aumentar a autoeficácia do sujeito. O que é essa autoeficácia? É o quanto ela confia que ela dá conta, sabe? O quanto eu confio que eu dou conta de lidar com as coisas. Então, se vem um problema, se vem dificuldades, afetos negativos ou coisas assim, opa, eu sinto que eu consigo lidar com isso. Eu tenho espaço, eu consigo manejar, eu consigo trabalhar. Então, é uma percepção do quanto ela tem recursos, forças e potências para manejar as situações. Também tem um foco de fazer uma reestruturação cognitiva. Muitas crenças envolvidas nesse sistema, né? Nesses padrões de consumo. Crenças, por exemplo, quer ver? Eu lembro uma pessoa que eu atendia, ele era um adulto jovem, ele devia ter uns 23 anos. Acho que era mais ou menos isso. E aí ele falou assim para mim uma hora, tá, eu não estou mais usando, eu estou em abstinência, beleza. Só que aí o que eu sou, então? Porque, veja, a minha família é toda evangélica. E eu não me identifico com isso. Então, não estou falando da religião em si, estou falando da relação que ele tinha com a religião, tá? Então, eu não me identifico com isso. Todos os meus amigos são amigos da quebrada. Todos são amigos de uso da quebrada. Então, o que eu vou ter que ser? Eu vou ter que ser evangélico? Porque se eu não posso estar lá, então eu vou ter que ser evangélico, mas eu não me identifico. É uma crença. Uma forma de identificação dele com o contexto de uso, os amigos, o que foi se construindo, a própria identidade que ele tem, que precisa ser reorganizada. Crenças de que, por exemplo, é a substância que é minha amiga, né? Numa fase bem inicial, quando a pessoa não tem uma conscientização do quadro, ela tem uma crença de que a substância que ajuda a lidar com as dificuldades da vida. A vida é difícil mesmo, a vida é complexa mesmo, e a substância que ajuda, e não percebe o quanto, na verdade, ela vai prejudicando. Essa é outra crença. Crença de que ela, por exemplo, fez todo o mal para a família dela. Outro caso, lembro de um menino, era um menino que eu digo era um adolescente, que a gente atendia lá mais velho, 17 anos, mas ainda adolescente. E aí eu fui fazer a entrevista dele. Uma autocrítica severíssima, severíssima, um autojulgamento severíssimo. Eu sou a escória da minha família, eu sou a ovelha negra da minha família, eu fiz muita coisa errada e não sei o que, não sei como a família me aguenta. Fui investigar a família. O pai era traficante, a mãe era traficante, ele morava, na verdade, com várias pessoas, o tio já tinha sido preso, não sei, sabe? Então, a situação toda da família era extremamente disfuncional, com problemas sociais gravíssimos, mas ele puxou tudo para ele, como se ele fosse o fora da família. Então, são crenças e coisas assim que vão ajudando a pessoa a permanecer nesses quadros e que precisa acontecer essa reestruturação cognitiva, né? E trabalhando essas crenças. A gente também, na prevenção de recaídas em si, trabalha habilidades de manejo. Então, ao identificar as situações de risco, identificar quais são os fatores, o que leva uma pessoa para usar a substância, quais são as habilidades de manejar.
de que maneira, então, ela pode enfrentar essas situações. E, por fim, é importante destacar que a prevenção de recaídas, muito embora as pessoas, de maneira geral, associem com abstinência, ou seja, consumo zero, não consumir mais aquela substância, originalmente não é assim que ela é feita e não é isso que ela é desenhada, tá? Na prevenção de recaídas, e considerando a recaída, também pode incluir redução de danos, no sentido de que, inclusive, quem criou a prevenção de recaídas foi um psicólogo pioneiríssimo na área que se chamava Alan Marlatt, não sei se vocês já ouviram falar. Ele faleceu em 2011, mas ele foi pioneiríssimo nessa área, fez várias pesquisas, e ele é, inclusive, o pai da redução de danos nos Estados Unidos. Ele é um dos grandes pioneiros para o trabalho de redução de danos, que significa o quê? Minimizar danos, mesmo quando a pessoa continua consumindo algum grau de substância, tá? Então, a própria prevenção de recaídas, ela não é exclusiva para tratar a abstinência, mas também incluir pessoas que acabam fazendo a redução de danos. E aí eu não vou entrar muito aqui nessa seara, porque eu acho que já foge um pouquinho do nosso foco. Mas teve um porém. O próprio Marlatt e a equipe dele começou a identificar que precisaria desenvolver uma abordagem que permitisse uma tolerância e aproximação dos afetos negativos, principalmente, esse foi o start. Afetos negativos, então, ansiedade, angústia, tristeza, raiva, trabalhava muito estratégia de evitação, de manejo e tal, mas não como uma aproximação, não como uma forma de criar uma forma interna de acolher esses estados mais desafiadores e simplesmente estar ali, ao invés de ficar brigando com aquilo ou resolvendo aquilo. Nessa área, por exemplo, de dependência química, de transtorno por uso de substâncias, tem uma frase que é muito comum e que não é muito assertiva em muitos casos, que é evitar hábitos, lugares e pessoas. Se alguém trabalha nessa área, já ouviu falar isso. Ah, tem que evitar hábitos, lugares e pessoas, hábitos, lugares e pessoas. Mas para algumas pessoas isso é impossível, como era o caso desse menino que eu falei. Se a própria família dele foi construída em lógica de uso de substâncias, como é que ele evita o próprio pai, a própria mãe, sendo adolescente e morando com os pais? É claro, tem toda uma questão social, conselho tutelar intervir, etc., mas não é tão simples assim. Então, para alguns casos, ok, evitar hábitos, lugares e pessoas. Para muitos, e a grande maioria não. É muito mais desafiador que isso. Então, aí que foi entendendo essa necessidade, e nisso, o Marlatt, ele estava passando por um quadro de hipertensão, e como pesquisador, algum aluno, alguém falou para ele, por que você não medita e investiga em você o efeito da meditação para a hipertensão? Em 1989, quando o Marlatt criou, né, o primeiro livro dele de prevenção de recaída é de 89, e lá está falando de mindfulness como atenção plena. Né? Então, dentro das estratégias de uma vida mais saudável, de tal, ele sugere a pessoa praticar mindfulness, ter atenção plena, mas nunca aprofundou nisso. Quando ele teve hipertensão, ele mesmo resolveu se investigar e começar a meditar e ver o efeito que tinha nele de hipertensão. E nisso ele percebeu o efeito que tinha para o estresse, pela própria prática pessoal, e resolveram integrar. Então, juntou com uma equipe para fazer uma prevenção de recaídas baseada em mindfulness. Integrar mindfulness ao programa de prevenção de recaída tradicional para trabalhar e complementar o tratamento de dependência. Tá? A grande idealizadora e que encabeçou esse projeto com ele foi a Sarah Bowen. Ela é a nossa parceira até hoje. A Sarah, quando a nossa colega, como é que foi um pouquinho essa história também para o Brasil, para puxar isso para o Brasil? Uma colega do nosso grupo, do Medita Nepsis, que era a Isabel Vaz, ela foi para os Estados Unidos, conheceu esse programa, conversou com o Marlatt e combinaram, né? Então começaram a fazer essa parceria para trazer para o Brasil. Ele adoeceu e logo depois veio a falecer e passou para ela, para Sarah Bowen, que veio para o Brasil em 2013, 14, ela veio por 5 anos seguidos no Brasil, mais ou menos, para fundar esse grupo aqui, para a gente poder passar a ensinar as pessoas. Então, ela nos formou para formar outras pessoas, porque não adianta a gente trazer um programa para o Brasil se a gente não consegue formar pessoas no Brasil para isso.
Então, ela veio e ensinou a gente, para a gente ensinar novas pessoas, formou o nosso grupo para pesquisa e é a nossa supervisora até hoje. Assim. Então, ela que foi a grande idealizadora, junto com o Marlet, desculpa, pessoal, e a Niha Shaula, que é outra pesquisadora. Então, falando um pouquinho do MBRP, Prevenção de Recaídas baseado em Mindfulness, tem como base MBSR, MBCT, eu acho que vocês já conhecem, já ouviram falar, mas né, o MBSR é o programa tradicional, né, do Jon Kabat-Zinn, que eu brinco, o pai de todos. MBCT, a terapia cognitiva baseada em Mindfulness, focada também, né, com toda a base da terapia cognitiva comportamental, para prevenir recaída de depressão, associando também com uma base de entrevista motivacional, que também é muito usada para mudanças de comportamento. A entrevista motivacional, ela passa por formas, principalmente do próprio terapeuta, de manejar, de falar, de conversar, né, para poder ajudar as pessoas a mudarem os seus comportamentos. A própria prevenção de recaídas, né? Então, foi formando o MBRP, que no Brasil, então, começou em 2012, 13, né, as primeiras pesquisas aí, tá? E o que ele é, então? Muito parecido com os outros protocolos de Mindfulness, tá? Ah, Maria, você falou que, agora que eu vi aqui o chat, que você usa bastante, é linda, né, a entrevista motivacional, maravilhosa, né? E sabe que muito do inquiry, o inquiry é aquela partilha que a gente faz depois das práticas, né? Tem muita relação com a entrevista motivacional, embora a gente não aprofunde isso nos programas de Mindfulness, mas tem, é incrível, né? Legal. Bom, então vamos lá. Então, no MBRP, formato de grupo também, 8 sessões, 2 horas de duração. Tem um foco muito importante de ajudar a observar e permanecer com a experiência direta. Então, se a gente for lembrar de Mindfulness é a consciência que surge ao trazer atenção ao momento presente de maneira aberta, curiosa e gentil, né, de forma intencional. Às vezes, o que está no nosso momento presente? Tranquilidade. Mas, às vezes, ansiedade. E, às vezes, fissura. Nessa metacognição, a gente, como se a gente desse esse passo atrás, né? Então, eu observo aqui, em Mindfulness, a gente assume muito essa consciência observadora e até relacional, em que eu percebo como eu me relaciono com esse evento do momento presente, sem me deixar levar. Para a reatividade, isso é fundamental. Então, quando a gente pensa em uso de substâncias, comer compulsivo, sexo compulsivo, ou jogos, ou esses comportamentos mais compulsivos e aditivos, há um automatismo muito grande e uma relação com o desconforto muito difícil. Não conseguir dar espaço interno para lidar com o desconforto. Além daquilo que eu falei, pelas questões neuroquímicas, há uma diminuição da nossa atividade, digamos assim, para autocrítica, para controle de impulsos lá no córtex pré-frontal. E há muita reatividade da própria amígdala, a parte emocional. Né? Então, há uma descompensação, digamos assim, até química no nosso cérebro, que favorece esse comportamento mais impulsivo e reativo. E não vai ser diferente, então. Se eu sinto a fissura, eu já reajo. Vou usar ou coisas assim. Mindfulness, então, com o MBRP, tem um foco muito importante de observar. Opa, isso aqui é fissura. Claro que não é simples e não é fácil. Em maior ou menor grau. A gente não começa treinando com fissura no grupo, é bem importante dizer. A gente treina com outros desconfortos, coisas mais leves, mais tranquilas, entre aspas, emocionais, para ir desenvolvendo esse espaço maior nas pessoas para poderem lidar com isso. Então, quando tem uma raiva, quando tem tristeza, angústia, a pessoa começa a... Opa, tem algo aqui. Dá esse passo atrás, se observa na experiência direta. Não sei se vocês lembram, assim, também, como eu não sei o quanto que vocês aprofundam ou não, algumas pessoas sei que sim, né? Porque estou vendo aqui a Cláudia. Oi, Cláudia, quanto tempo eu não te via, tudo bom? Eu sei que, né, conhece bastante já, mas eu vou falar para poder explicar, assim, para todos. Essa experiência direta é aquela observação mais crua do que está acontecendo ali. Normalmente,
Quando a gente tem uma experiência, ou seja, estou com raiva, ou eu estou falando muito das coisas mais quentes, que é o que a gente trabalha mais no NBRP. Estou com raiva. E que aí a gente, sei lá, briga, ou enfim, xinga, ou fica guardando, aquilo vai ficando uma implosão, a gente guarda, 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 até a hora que explode. Quando a gente percebe isso, a gente tende a ir para a experiência indireta. Julgamentos, histórias que se criam, as expectativas que você tem a respeito. Então, eu fico contando muitas histórias na minha cabeça sobre aquilo. E aquilo vai ficando cada vez mais real. Quando a gente vai para a experiência direta, eu saio um pouco desse lugar das histórias e vou mais para o sentir. Qual que é a sensação física? O que eu sinto na minha pele? Aperta a minha barriga, fecha a minha garganta, nossa, eu estou tremendo. Qual emoção está junto? Então, a experiência direta é a sensação física, a emoção e a percepção de que um pensamento está ali. Tem pensamentos ali presentes. Então, quando a pessoa tem raiva, como é que é? Ao invés de ficar presa na raiva do tipo, não devia ter feito isso comigo, que raiva, que não sei o quê, e não podia, e foi isso, foi aquilo. Ao invés de ficar nessa esfera, sai dessa esfera, desse conteúdo, e volta mais para o seu sentir. Então, a raiva não é essa história, a raiva é tremor, subir o meu sangue, sabe, a sensação do sangue subir, do calor, da agitação mental. Então, sim, eu percebo os pensamentos, eu vou percebendo que além da raiva me vem frustração, então eu começo a me apropriar mais desse lugar do que eu sinto. E isso favorece um manejo emocional muito importante. Opa! E quando eu começo a observar a natureza desses fenômenos, mais crua e mais direta, a gente percebe uma coisa muito interessante. Opa, passa. Não que seja fácil, não que seja simples, mas é impermanente. Essa é uma sabedoria importante. Todos esses desconfortos, isso é impermanente. Vem e passa. Então, nessa fase que vem essa onda e esse pico de desconforto, que eu sei que vai passar, mas aqui, então, nesse espaço de tempo, eu preciso cuidar de mim, porque vai passar. Não é um crescente sem fim. E isso também vai trazendo maior consciência, não reatividade aos gatilhos. Gatilhos são os disparadores. Então, o que dispara o desconforto emocional? O que dispara a fissura? O que dispara o comportamento reativo? Isso são os gatilhos. Então, a pessoa começa a sacar, opa, isso é gatilho para mim. Mais do sentir dela. Então isso é gatilho, é assim que eu fico. Ela começa a se apropriar mais dela mesma, do como ela se sente, de como ela está, do que está acontecendo, e sem reagir o tempo todo a esses gatilhos. Dá mais espaço. E a outra coisa fundamental nesse trabalho lembra que na dependência química tem muita autocrítica, muito julgamento, muita culpa, muita mesmo. Quando a gente vai trabalhando as atitudes de maior gentileza, não julgamento, a gente favorece maior resiliência, também tem práticas de compaixão, né? Então, esse elemento e desenvolver essas habilidades são fundamentais para essa população e ajudar. Acho que tem um outro slide aqui, eu já vou chegar. Então, dentro dessas intenções do MBRP, do aspecto da consciência, nessa parte em que a gente treina a atenção, o que a gente vai trabalhando? Uma percepção sobre as decisões diárias que aumentam o risco para reagir, para o impulso, sabe? A gente não tropeça na pedra grande, a gente tropeça na pequena. E as pessoas, dentro da prevenção de recaídas, têm uma coisa que se chamam as decisões aparentemente irrelevantes. São as pequenas decisões no dia a dia que a pessoa não percebe que ela não toma essa consciência, mas que aumenta o risco. Vou dar um exemplo. Um outro caso que eu atendia, estava muito bem, ele escolheu fazer, né, abstinência mesmo, ele estava já acho que uns 4, 5 meses sem usar, e aí ele começou a ficar nervoso, ele me relatando isso. Ele foi ficando nervoso, eu preciso falar com a minha irmã, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa errada, eu preciso falar com a minha irmã, falar com a minha irmã, falar com a minha irmã. Eu preciso sair de casa e ir para o orelhão falar com a minha irmã. Na época, né, ainda tinha orelhão. Eu preciso ir para o orelhão porque eu preciso falar com a minha irmã, eu não tenho telefone em casa, eu preciso ir. E aí ele começou a sair de casa, quando ele foi botar a mão no bolso
para trancar a casa, para pegar a chave, ele viu que o celular dele estava no bolso. E aquilo disparou o alerta. Ele falou, opa, meu celular está no bolso. Por que eu estou tendo que sair de casa para ligar para minha irmã? Aí ele parou e pensou, o orelhão é na frente do bar. Não é a minha irmã que eu estou procurando. Eu estava procurando, é o começo da trajetória. Se ele não percebe, ele vai, porque é a irmã. E não é nenhuma coisa assim, sabe, de safadeza sem vergonha, porque muitas pessoas associam, infelizmente, tem muito preconceito e muitos julgamentos morais com a dependência, que muitas vezes são internalizados, tem um estigma internalizado, que eu acho que eu sou, entre aspas, desculpem os termos, mas são os termos. O vagabundo, o sem vergonha, o isso e o aquilo. Né? É um quadro muito difícil. Então, quando a gente trabalha essa consciência e vai treinando a atenção, a pessoa começa a sacar um pouco mais dessas decisões diárias que aumentam o risco. E também começa a tomar mais decisões, isso a gente descobriu na pesquisa, que favorece a proteção. Eu já vou falar disso também. Começa, então, a trazer consciência dos gatilhos intrínsecos, ou seja, o meu próprio estado emocional pode ser um gatilho, ou extrínsecos, as coisas de fora. Observar essas reações que aparentemente são automáticas, reconhecer e desengajar dos padrões não habilidosos de pensamento e de comportamento. Né? Percebo e desengajo. A gente não faz isso com mindfulness? Desengajar? Eu percebo, estou aqui e descolo desses padrões. Eles estão ali acontecendo e eu começo a descolar um pouco desses padrões de pensamento. Quando a gente trabalha as atitudes de aceitação e curiosidade, tem uma mudança dessa lógica de evitar e ter aversão para maior curiosidade, porque normalmente eu sinto raiva, não posso. Tristeza, não posso. Fissura é um monstro, porque como a fissura é muito difícil de sentir e segurar, e ela é um grande fator de recaída, muitos centros de tratamento, inclusive, não falam de fissura porque tem medo de como manejar e de despertar, e pode mesmo, né? Pelas lembranças que se ativam, os pensamentos que se ativam, pode sim despertar. Então, muda dessa lógica de aversão ou evitação para deixa eu ser curioso, deixa eu explorar a ansiedade, deixa eu explorar a tristeza, acolhendo, né, com essa forma. E assim a gente, quando tem, isso é do ser humano, essa evitação emocional e essa necessidade de resolver, não é só da dependência, mas na dependência isso pode significar a recaída. Então, quando a pessoa tem muita necessidade, tipo, sentiu alguma coisa desconfortável, o que nós, seres humanos, já fazemos? Resolve. É problema. Se tem problema, resolve. 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 Eu não dou espaço para aquilo. Então, a gente treina muito esse ficar com. Ficar com, ao invés de reagir a partir de. E aí, reconhecer quais são as reais necessidades, como no caso desse exemplo que eu dei. Qual era a minha real necessidade? Não era falar com a minha irmã. É de aliviar o desconforto da fissura pela bebida, que estava lá na frente do bar. Então, qual que é a real necessidade que está por detrás de um comportamento reativo? Quando eu falo com alguém de uma forma mais agressiva, o que eu estou buscando? Muitas vezes eu quero ser ouvida, eu grito, mas daí é que eu fecho. Então, com comportamento reativo e automático, estão tentando atender necessidades humanas importantes da gente, mas que a gente não se conecta e não percebe. E quando a gente trabalha os elementos de compaixão e ação habilidosa ou resiliência, se reduz o contato com os gatilhos ambientais e atividades destrutivas. Eu nunca esqueço de um dos casos, daí já na pesquisa, trabalhando com o MBRP especificamente, que esses casos que eu contei até agora não era da pesquisa, foi anterior à Mindfulness. Mas vários casos. E um deles, eu lembro que era uma pessoa que já tinha sido presa por tráfico de drogas, ele era morador de rua, e aí ele começou a falar assim, cara, eu nunca me dei conta de quem eu era, assim, sabe, essa pessoa aqui vale a pena um pouco. Então, essa pessoa aqui, por que eu vou fazer tal coisa? Eu vou fazer uma coisa e não outra. Né? Por quê? Assim, eu não mereço isso, eu não tenho que passar por isso. E não sou eu, profissional, que vou falar isso para ele. Ele sente. Ele mesmo saca. Essa, para mim, foi uma das grandes riquezas, porque eu trabalhei muito tempo com dependência, antes de Mindfulness e depois de Mindfulness. E quando a gente trabalha, a gente vem muito nessa lógica de cima para baixo, de ensinando ele o que ele tem que fazer.
mostrando para ele, olha, isso, é aquilo, trabalhando as suas características, mesmo que numa lógica mais horizontal, há um distanciamento, e a gente que vai explicando para ele, orientando. No Mindfulness, ele começa a compreender de dentro para fora. Algo dentro dele vai mudando. Dele, dela, né? Que a maioria das pessoas nos tratamentos são homens, infelizmente, né? Por isso que eu falo muito dele. Mas eles é que vão mudando. Então, outro exemplo, um outro grupo que também tinha um morador de rua, que estava num albergue, era um caso bem grave, assim, de consumo, e ele não podia pegar dinheiro, o dinheiro para muitos é um gatilho, né? Dispara muita fissura. Ele não podia pegar dinheiro que ele já ia usar, ele ia para o posto, comprava o álcool de bomba, né? Porque é mais barato, e tomava. Aí depois que a gente já estava lá, depois que a gente já tinha feito a prática da compaixão na 7ª sessão, e eu lembro que entre a 7ª e a 8ª, mas pelo fato da gente já trabalhar com gentileza, soltar os julgamentos, ele já foi construindo isso. Aí ele pegou dinheiro, e aí ele veio me contar. Ele falou, você sabe que lá no albergue sempre teve um rapaz que gosta de mim. E eu nunca dei bola para ele. Porque eu me considero, como ele tentou matar a esposa, algumas histórias nem sempre é assim, tá, gente? Nem sempre é assim. Eu só estou falando alguns casos para vocês, mas isso não é o comum, tá? Só para vocês saberem, não achar que é sempre assim. Mas ele tinha, né, tido uma situação com a esposa muito difícil, ele chegou a tentar, mas assim, nada, ele não chegou a ter uma super tentativa, era acho que mais um planejamento da cabeça dele. Então, ele se considerava uma pessoa que não merecia nenhum tipo de cuidado, nada. Então, ele se afastava desse cara que tinha no albergue e tentava sempre ajudar ele. E ele pegou dinheiro. E aí, ele, por um momento, ele, não, pera, por que eu vou fazer isso comigo? Ele foi, chamou o cara, eles compraram um frango com dinheiro, porque ele sabia que não podia ficar com dinheiro, e foram comer num parque. E aí começou a se aproximar de pessoas que possam ser mais benéficas para ele, ajudando um pouco mais, né? Por uma coisa de eu comigo, né? De querer ir buscar. Então, isso aumenta o reforço, o contato com esses reforçadores naturais, com esses alternativos. Isso vai fazendo diferença também. Além de diminuir a autocrítica e o julgamento, né, que é muito comum, e aumentar a resiliência, tá? Se a gente for pensar num ciclo de recaída simplificado, existe um gatilho que dispara um desconforto, e nossa atitude diante de um desconforto é fugir ou querer aliviar, que aumenta a fissura e isso faz seu uso de substâncias, um lapso. Que faz um alívio temporário da fissura, então ajuda, mas, por outro lado, como uma coisa que costuma acontecer, chama efeito de violação da abstinência, que são medo, desesperança, culpa, pensamentos de que é um fracasso, de impotência, enfim, que aumenta o desconforto e fica preso nesse ciclo. E aí vem a recaída. Claro que é associado a algumas vulnerabilidades e alguns fatores de proteção, e isso vai acontecendo tudo de forma muito automática. Quando a gente trabalha com o MBRP, então começa a ter consciência desses gatilhos, começa a desenvolver estratégias para se relacionar com desconforto e habilidades específicas para manejar fissura ou outros desconfortos. Com o não julgamento, gentileza e maior reconhecimento, vai diminuindo o efeito de violação da abstinência e desautomatiza o processo. Alguns exemplos de atividades que a gente tem no programa é o surfando na reatividade, que ajuda, a gente faz numa lógica de exposição ao estímulo e extinção desse estímulo, né? Dessensibilização até uma possível extinção. Então, a pessoa vai aprendendo a ficar com desconforto na medida em que aumenta, né? Vai trabalhando com a respiração e com o corpo para se manter estável, vai só deixando passar, já que é uma onda, os desconfortos vêm como uma onda, então, nesse pico da onda, eu vou surfando essa onda, usando a respiração e me conectando comigo, né? Sempre com essa atitude de curiosidade, aceitação e gentileza. Essa aqui acho que é só para explicar. Outro exercício é o parar. Para quem já fez algum programa de mindfulness que tem os 3 passos, o parar é uma versão adaptada dos 3 passos para essa população. Então, a gente também, na lógica da ampulheta, para, saindo daquele automático, para. Aquela virada de chave para a consciência. Vou atentando para mim, respiro, amplio, que são os passos conhecidos, e a adaptação principal eu respondo. Então, uma vez que eu voltei para mim,
parei um pouquinho, respirei e amplio como eu posso responder de forma mais cuidadosa comigo, ao invés de simplesmente reagir a algum desconforto, tá? Agora que eu vi aqui. Que legal, Michele, dos seus relatos no CAPS. É muito comum esses relatos. E, claro, o CAPS acaba trabalhando com populações mais vulneráveis, mas por isso que eu falei, para a gente não achar que todas as pessoas que são dependentes são assim, né? Então, é muito diferente, a gente tem de tudo, né? E também acho, cara, essa história, tem várias histórias lindas, 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 lindas. Bom, enfim, então, o responder à situação ao invés da gente simplesmente reagir. Uma outra planilha para tomar consciência dos gatilhos, né? Isso também vem, essa daqui vem junto do MBCT, uma base do MBCT. Então, que eu percebo qual que é a situação, qual foi a sensação, as emoções, os pensamentos, como reagiu, para ganhando espaço entre o estímulo e a reação. Quanto mais espaço, quando a gente vai estruturando essa forma de se observar, eu vou dando esse passo atrás e ganho espaço entre o estímulo e a resposta, ficando, acolhendo, permitindo ser. Um outro exemplo do MBRP é essa planilha, quando a gente trabalha dos pensamentos, observando qual que é o papel dos pensamentos em toda essa reação. Então, quando está no automático, diante de um gatilho, existe uma reação inicial, eu compro esses pensamentos. E aí a gente vai meio que fazendo um passo a passo de pensamentos até chegar na reação automática, que gera mais pensamentos e fica retroalimentando esse ciclo, ou se a gente puder parar, tomar consciência, o que seria uma rota mais saudável, tá? E para a gente já caminhar para o fechamento, o que as evidências vão mostrando desse programa, né? Então, quando a gente compara o MBRP com a própria prevenção de recaída ou o tratamento usual, tem diminuições de dias de consumo. Então, quando as pessoas fizeram MBRP, teve menos consumo, menores dias, menor consumo pesado de álcool, menor risco de recaída, e essa redução que se manteve foi especialmente a partir de 1 ano. Uma coisa super curiosa que a gente foi descobrindo também com as pesquisas, os efeitos são a mais longo prazo. Se a gente faz um recorte de 3 meses, muito pouca diferença. Só que depois de 6 meses, começa a diferenciar nos gráficos o comportamento de consumo, e com 1 ano, então, as pessoas que fizeram prevenção de recaída e tratamento usual recaíram muito mais e voltaram a usar, MBRP não. Então, demorou para isso, né? Além disso, teve melhora de componentes de mindfulness, como aceitação, agir com consciência e não julgamento após a intervenção, e diminuição da fissura após 4 meses da intervenção. E uma coisa legal, foram fazendo algumas pesquisas para entender os mecanismos, se percebeu que o fato de ter melhorado os componentes de mindfulness é que fez melhorar a fissura e que fez a diminuição de consumo. Foi possível estabelecer essa relação causal logo após a intervenção. E uma outra coisa que é muito comum de acontecer é que depressão ou sintomas depressivos fazem com que tenha maiores dias de consumo. Há uma relação direta. Quando as pessoas fizeram o IBRP, essa relação deixou de existir. Ou seja, as pessoas continuaram tendo sintomas depressivos, continuaram se sentindo tristes, mas isso não mais fez com que elas recaíssem. E que a vida é assim mesmo. Então, ou seja, vai mostrando que, de alguma forma, elas foram criando espaços e formas de manejar os sintomas depressivos sem que isso representasse consumo. Aí eu vou falar especificamente da pesquisa que a gente fez aqui no Brasil. A gente fez várias pesquisas no Brasil. A primeira pesquisa foi com tabaco, com a Isabel Vaz, que eu falei para vocês. Então, ela estudou com tabaco. Depois, a Vivian Barros fez com hipnóticos, então, mulheres que tomavam benzodiazepínicos e que estavam dependentes de benzodiazepínicos. E aí, como as pesquisas foram sendo mais animadoras, é que a gente se incentivou, agora que a gente já viu, adaptou o protocolo, viu como vai para a nossa cultura, agora vamos avançar para as outras substâncias. Então, com esses transtornos por uso de substâncias como álcool, cocaína, crack, maconha, então, as outras substâncias, foi a nossa terceira pesquisa, e a gente fez um estudo de viabilidade para implementação nos CAPs, né, no Centro de Atenção Psicossocial.
Ela foi uma pesquisa mais qualitativa, ela teve alguns componentes quantitativos, e o que a gente percebeu em termos de satisfação e benefícios nessa primeira pesquisa? Teve uma melhora de consciência, curiosidade, abertura, aceitação e autocompaixão. Isso fez com que diminuísse o risco e aumentasse a proteção, e por si só, aqui a gente teve um quadro gigantesco entre diminuir risco e aumentar a proteção. Então, uma coisa que era comum eu ver antes de mindfulness é que, às vezes, as pessoas paravam de usar, paravam de ter conflito em casa, mas se isolavam. Não significava que elas estavam funcionais, se sentindo melhores. E aqui elas falaram que diminuiu o conflito, mas melhora nas relações interpessoais. Então, não só elas diminuíam aquilo que era risco, como aumentavam as coisas protetivas. Uma das falas bonitas também, que uma das pessoas falou, eu estou me sentindo vivo. Sabe o que é se sentir vivo? Sabe o que é você olhar para a grama e achar que a grama é bonita, você sentir o vento batendo no rosto? Eu nunca mais tinha tido isso na minha vida. Como é que você mensura se sentir vivo? A pesquisa ainda tem muito que alcançar, né? A gente via a evolução no rosto, na fisionomia, na forma de se vestir das pessoas. Como é que mensura isso? A gente ainda está tentando descobrir, mas foram coisas muito legais de relatos. E aí, isso sim vai diminuindo o consumo. Alguns casos falavam de fato de estar com um pino de cocaína na mão, fazer o parar e jogar fora, muito mais difícil, muito mais raro, mas teve um relato assim. Aprendendo a lidar melhor com as situações, né? Então, várias falas de, sabe, a família brigar, não sei o que, agora ele conseguir dar um passo atrás, não pegar para si, e ainda ter compaixão para a irmã, né, que brigou, que xingou e tudo mais. Do ponto de vista quantitativo, né, é importante dizer que não foi pré e pós aqui, e não foi comparado com o controle. Então, aqui eu só posso afirmar que pessoas que fizeram MBRP tiveram essa redução significativa do consumo aqui pesado de álcool, quase pela metade, consumo de cocaína ou crack, quase 1/3, caiu, e foram esses dois, que teve não, foram 3, aqui o médio de doses padrão, de consumo de dose de álcool também quase 1/3, de 1,8 para 0,6. Não posso comparar com o grupo controle, essas pessoas não foi comparado, então eu não posso dizer que o MBRP foi melhor, mas o que a gente pode afirmar com esse gráfico? Pessoas que estavam em tratamento no CAPS e fizeram o MBRP, tiveram essa redução. Precisaria fazer outras pesquisas, é muito difícil pesquisar nessa área, mas precisariam outras pesquisas com mais tempo para poder afirmar que o MBRP é melhor ou coisas assim. Então, a gente só pode dizer que aqui teve influência de tratamento, de psicólogo, de assistente social, de médico, de toda a equipe. Tá? Além disso, teve uma redução significativa em gravidade da dependência, depressão, ansiedade, fissura e expressão da raiva. Esse foi o primeiro estudo que começou a investigar a expressão da raiva. A violência nessa população, seja cometida ou sofrida, chega a mais de 70%, é altíssima. Cometida e sofrida, é um ciclo que se perpetua. Eles não só cometem violência, eles sofrem muita violência. E aqui a gente viu que, inclusive, a depressão reduziu. Né? E, de novo, não é comparado com o grupo controle, então eu não consigo afirmar, né? Eu posso afirmar que essas pessoas que estavam em tratamento no CAPS tiveram essa redução. Outras coisas que a gente percebeu é que o MBRP ele ia muito além para a prevenção de recaídas. Os próprios pacientes do CAPS falaram, muda esse nome, não está condizente com o que vocês fazem. Porque nessas 8 semanas, assim, vai muito além. Se a gente não quiser falar de substância, a gente não fala. A gente pode trabalhar outras questões emocionais, outros aspectos. E quando foca em prevenção de recaídas, fica associando o nome com a substância. E eles trouxeram muito que é mais coisa de vida, muito mais coisa de ser humano, que essas práticas trazem, né? Então, nessa lógica de sair desse sujeito e drogas, é uma abordagem integrativa, né, dentro de uma prática integrativa complementar, que alcança demandas específicas das pessoas, mesmo sem falar sobre elas. Agora que eu vi aqui, eu vou ter que lembrar depois, eu posso mandar, não sei como, as referências das pesquisas,
Eu posso mandar, inclusive, a minha tese de doutorado, que ela está disponível na Unifesp, né, para baixar, e aí tem todas essas referências, a gente vai falando tudo isso, posso passar, só não sei como eu passo aqui, e aí, acho que está gravando, Ângela, se você quiser depois assistir, que você pediu, né, o material, tudo, tá? Só preciso ver daí com o pessoal aqui como é que eu mando isso para vocês, mas acho que eles devem ter uma forma de passar, tá? Então, também tem uma mudança de um paradigma importante, medicalocêntrico, e aí, fato, muda o nome do MBRP. Outra coisa, a gente colocou os profissionais junto, né? Então, na hora que a gente foi fazer o estudo de viabilidade, tinha sempre 2 profissionais acompanhando, passando pelo processo, e foi muito interessante, porque eles quiseram participar, perceberam essa lógica horizontal, apesar da gente não falar de, né, a gente, no caso eu, por exemplo, eu não tinha dependência, não tenho dependência química, mas o fato da gente conseguir falar de uma linguagem de sofrimento humano, que é o que acontece em mindfulness, essa lógica horizontal, se perde essa distância entre profissional e paciente. Muitíssimo interessante, né? E os próprios profissionais estavam muito desgastados, então, enquanto os pacientes trabalhavam os seus desgastes, os profissionais trabalhavam os seus desgastes, mesmo de uma forma mais interna, sem falar tanto, né? E eles perceberam, depois eu entrevistei eles também, eles perceberam, então, benefícios pessoais e profissionais, e os pacientes perceberam a mudança dos profissionais no tratamento com eles. Foi bem rico. Então, a gente percebeu que, acho que isso aqui é assim, que foi possível, né? Se a gente pensa em viabilidade, tem sim aceitação e demanda, foi possível implementar e integrar, né? Para a gente pensar em integrar e expandir para outros serviços, algumas mudanças precisariam ser feitas para poder alcançar mais pessoas, tá? Então, aqui nessa integração e expansão, uma das dificuldades que se tem é a própria formação profissional e a forma da gente formar as pessoas para poder expandir isso para outros CAPs e para o serviço público. Estou passando mais rápido porque, né, estou preocupada com a hora, mas estou à disposição se vocês tiverem, se quiserem me escrever depois, ou se tiverem dúvidas, posso deixar a tese para vocês, e daí lá está aprofundando também, tá? Alguns desdobramentos da pesquisa. A gente criou uma cartilha, que agora até foi publicada, 2 cartilhas, essa foi uma versão inicial. População de rua, população mais vulnerável, eles não tinham como ouvir áudio. Como é que faz as práticas entre as sessões? E aí eles falaram, a gente não tem onde ouvir, mas aquela folhinha que você passa, a gente guarda. E eles guardavam mesmo a folhinha. Eles dobravam e ficava no bolso deles. Então, a gente começou a dar uma pastinha, porque eles tinham um armário no albergue, então dava uma pastinha para eles guardarem as folhas. E aí a gente elaborou essa cartilha com as instruções bem simplificadas para eles poderem ler e fazer autoguiado. Não é o ideal, né? Porque a gente sabe o quanto isso é muito difícil, mas era o que era possível para eles fazerem. A gente começou a estudar, e essa foi uma pesquisa muito desafiadora, que a gente ainda está tentando avançar, para mudar a lógica para uma forma mais contínua e aberta, ao invés de ter 8 semanas fechadas, porque eles precisam de mais tempo para interiorizar e consolidar. E a gente mudou também o nome daqui, da prevenção de recaída passou a ser reatividade. E a gente expandiu hoje o protocolo para manejo emocional, não só recaída de substâncias. E está trabalhando fazendo já pesquisas com populações não clínicas e populações não dependentes, porque essa questão da reatividade diante do desconforto emocional é muito forte na população, e a gente vai trabalhando isso mesmo que não tenha dependência. É isso, gente. Eu sei que eu não deixei muito espaço, eu peço desculpas, né, para as dúvidas e para os pontos de vocês. Eu deixo aqui meu contato e o meu e-mail, se alguém quiser precisar tirar alguma dúvida. E vejo aqui como é que eu passo o material também, a tese para vocês, que lá tem todas as referências, tá certo? Não sei se tem mais alguma coisa. Obrigada, Marcelo. Marcelo já pôs a tese aqui, o link da tese no chat para vocês, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Pronto. Muito obrigado, Maíra. Excelente aula, né? As informações, como sempre, fantásticas. Eu deixei, então, aí o link da tese e alguns estudos do grupo, né, de pesquisa, aqui coordenado pela professora Nanoto, né? A participação importante da Maíra, da Vivian. Acho que a gente tem aí 2 minutinhos para perguntas. Fazer 1 ou 2 perguntas para a Maíra.
Pode falar, Paulo. Vê se você consegue agora. Agora foi. Bom dia, primeiramente, obrigado aí pela aula, né, pela palestra, sensacional. E a minha dúvida é a seguinte: quando a pessoa procura por conta própria, eu entendo isso como ela querendo melhorar, ela querendo a ajuda. Mas às vezes algumas pessoas são forçadas, né, pelos pais a procurar uma psicoterapia, procurar alguma coisa que possa ajudar no uso de substâncias. Tem como a gente ajudar a pessoa mesmo quando ela está ali de uma forma forçada, supondo que ela não queira? Tipo, ela Sim, está indo, mas ela não quer de forma alguma. sim. É muito comum. Vêm pessoas porque o sistema judiciário mandou, ou porque a família mandou, mas ela é muito, muito comum, Paulo. E aí vem a entrevista motivacional, para mim, é uma das estratégias mais interessantes para isso, porque também mudou o nome, tem uma outra terapia dentro da TCC, mas existem fases motivacionais de uma pessoa dentro de um quadro de mudança de comportamento, especificamente dependência. Então, por exemplo, tem uma fase pré-contemplação, contemplação, a preparação, acho que eu esqueci o outro nome. Mas nessas fases, nessa pré-contemplação, ela não tem consciência mesmo do problema e ela não identifica, ela não consegue saber que ela pode mudar o comportamento dela. Então, tem estratégias, tem essas duas abordagens, da entrevista motivacional, acho que é a transdiagnóstico, não, é um outro nome da terapia, que é do Di Clemente, eu lembro do nome. Ele é o Di Clemente que fala desses estágios de motivação para mudança, então vai orientando como trabalhar com esses estágios de motivação para mudança, para a pessoa passar por uma fase de contemplação, opa, eu acho que eu tenho um problema assim, né? E começar a se preparar para a mudança. Então, para cada fase tem estratégias, e que ainda assim, né, vai trabalhando com isso, mas pode ser que ainda assim a pessoa leve mais tempo e precise de mais para poder mudar, tá? Isso, obrigada, Érica. Eu sou péssima com o nome, mas é isso mesmo, modelo transteórico de mudança de comportamento. Eu sou péssima, eu troco o nome, gente, depois do Covid, então, ficou pior. Então, agradeço aí a ajuda de vocês e a também paciência aí comigo. Tudo bom. Muito obrigado, Maíra. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Aí, pelo horário, vou passar já para a professora Vânia. Uhum. Excelente, Maíra, sempre convidadíssima para os nossos seminários, nossas aulas. Obrigada, Marcelo. Só agradeço aí a gentileza de vocês, né? Muita e a participação assim muito especial para mim. Então, mais uma vez agradeço a oportunidade e sigo aí à disposição, Marcelo. Sempre que precisar, é um prazer enorme estar aqui com vocês.